Aula do nosso curso de mediunidade, que nossos mentores estejam conosco, que nós estejamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e nossos corações bem abertos para recebermos todas as inspirações, todos os conhecimentos que eles nos trouxerem, para que nós possamos nos enriquecer com mais este tema que será trazido dentro de alguns instantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa 7ª aula, né? Todos os presentes e o pessoal do digital também. Nós vamos hoje falar sobre a psicografia, a pictografia e a psicometria. Nós estamos vivendo uma época complicada, né? Com essa síndrome gripal que deixou a nossa cidade em estado de calamidade pública. E aí dá uma sensação meio ruim. Se eu der alguma tossida aí, vocês me perdoem, né? A gente está fazendo um tratamento, já tem mais de 15 dias que a gente está gripado, mas com a proteção da espiritualidade, quem sabe a gente consegue fazer a nossa apresentação sem interromper com a tosse. Vamos lá. Pode passar. Gente muito ocupada é assim mesmo, né? A gente vai começar com a psicografia. Não sei se todo mundo me conhece, né? Eu, eu trabalho com psicografia nesta casa abençoada já há alguns anos. Nós começamos com a psicografia, nós começamos com a mediunidade, na verdade, né? Na década de 80. Em 1981, eu comecei com a psicografia pelas mãos de uma pessoa muito ilustre, o senhor Joaquim Cassiano. Talvez algumas pessoas já ouviram falar dele. E esse ano eu recebi um prêmio muito grande da espiritualidade. Ele passou a trabalhar com a gente aqui nessa casa também. Ele está desencarnado já tem bastante tempo, né? E eu tive a felicidade de recebê-lo na nossa equipe de trabalho, né? Ele e uma tia muito querida que chama Nísia Soares Ribeiro, que foram as duas pessoas que me conduziram dentro da doutrina espírita. E esse ano, a Catarina, que é a minha mentora, ela trouxe essa novidade para mim, que eles passam a fazer parte da equipe que trabalha com a gente. Então é uma honra muito grande tê-los na nossa equipe de trabalhadores da doutrina, né? Sabendo que foi ele que me iniciou dentro da, da vida espírita, né? As primeiras manifestações que eu senti dentro da doutrina espírita, do assunto que a gente vai abrir falando, que é a psicografia, né? Eu comecei justamente sentindo as primeiras manifestações, foi com a psicografia, e o senhor Joaquim hoje faz parte da nossa equipe espiritual, que nos assiste e nos apoia no trabalho espírita. Então ali a gente vê, né, que a psicografia começou com as cestas e os lápis amarrados nelas, né? A gente sabe que a nossa doutrina começou com as mesas girantes, né?
E era muito difícil daquela forma, né? Que tinha que levantar a mesa, batia de um lado, batia do outro, aquela coisa complicada. E assim, o nosso livro dos espíritos, né, foi escrito de uma forma muito arcaica, né? Foi com essas cestas, né? Amarraram os lápis dentro das cestas e aí ia escrevendo, né? Depois puseram nas pranchetas, né? Colocaram o lápis nas pranchetas e imagina o trabalhão que deu, né? E quem já assistiu o filme Kardec viu lá aquele monte de papel, né? Aquele punhado de papel escrito. Imagina o trabalho que deu para poder fazer aquilo, né? Escrevendo dessa forma arcaica, né? Mas depois eles viram que poderia colocar através dos médiuns, né? Que poderia se colocar um lápis na mão de um trabalhador, um mediador, né? Que médio é meio, né? Para poder, a gente viu aí com a Suzel que trouxe para nós numa aula passada aí falando sobre mediunidade, né? O médium é o meio. Então eles viram que através do médium poderia intermediar a escrita e começou aí o trabalho propriamente dito da psicografia, né? Pode passar. Então, a psicografia é a técnica utilizada pelos médiuns para que estes escrevam um texto sob a influência de um espírito desencarnado, utilizando para isso sua própria mão, que deu origem à escrita direta ou psicografia manual. De todas as formas de comunicação, é a mais simples, a mais completa, porque permite estabelecer relações permanentes e regulares com os espíritos e que eles revelam seu grau de perfeição ou de sua inferioridade. Ali nós temos uma ilustração, né, que mostra um espírito ao lado de um psicógrafo. E eu não sei as outras pessoas que trabalham com psicografia, tem a nossa irmã Andréia que chegou aqui, a Michele, né? Eu, quando comecei, achava que tinha que psicografar daquele jeito ali, né? Tinha que pôr a mão aqui, porque o Chico psicografava, né? Eu achei que tinha que pôr a mão aqui e ficar daquela forma, né? Para poder psicografar. Lei do engano, não precisa. Não é pro forma, não precisa de uma forma específica, né? Porque a gente é só o meio, ou como a gente costuma dizer, a gente é só o carteiro, né? O espírito é que faz todo o trabalho, né? E a gente costuma sempre dizer, aqui nos sábados, a gente psicografa a maior parte do nosso trabalho aqui na casa de Irmão José, com a psicografia é feita no sábado à tarde, né? Então, quando a gente entrega as cartas, as cartinhas aqui, às vezes, quando a gente entrega depois das 5 horas, algum familiar emotivo nos agradece muito e fala muito obrigado, né? Foi ótimo, excelente você, seu trabalho, né? E ele costuma atribuir a psicografia para a gente, né, Andréia? Às vezes eles fazem isso. Eu falo o seguinte: o mérito é dele, é do familiar, porque nós só somos um instrumento, né? E a gente tem uma prática que a gente conversa com o familiar a partir das três às 4, a gente conversa com o familiar antes para a gente ter algumas pequenas informações mais a respeito do que a pessoa quer falar. A gente não pergunta, o doutor Taqueiro nos orienta, o nosso amigo Taqueiro, para que a gente não colha nenhuma informação a respeito do falecido, né? Para que a gente não tenha informações conosco, para evitar que, de repente, a gente saiba informações para colocar na carta, né? Antigamente até a gente tinha essa prática, a gente conversava com a família sobre isso. Mas a gente não faz isso mais. O taqueiro tem pegado no nosso pé, no bom sentido, nos educando para que a gente não colha informações nenhuma. A gente ouve o que a família quer dizer, mas a gente não colhe informações nenhumas. Porque não precisa. Porque é o espírito é que faz o trabalho, nós só somos o carteiro, na verdade, né? E eu falo sempre para os familiares, né? Que não existe centro poderoso. Não existe médium poderoso, né? Se falarem para ele, vai lá no centro fulano de tal, que lá tem um médium X ou Y, que ele consegue a psicografia para você. Isso é informação falsa, né? Porque não é o médium que pode.
Não é o centro que pode. Quem pode é a espiritualidade, né? Infelizmente, nós temos bons médiums e maus médiums, bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, né? E com a mediunidade não podemos brincar de maneira nenhuma, né? A gente sabe, a nossa casa é uma casa muito séria, tanto é séria que nós estamos fazendo esse curso sobre mediunidade e todas as suas variedades, as suas nuances, as suas riquezas de detalhes que compõem a mediunidade, para nos aclarar a respeito de tudo que envolve esse trabalho tão sério para Jesus, né? Pode passar, Ranieri. E nós temos aqui algumas variedades de médios escreventes, né? Os escreventes ou psicógrafos, os que têm faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Os escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe o impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência daquilo que escrevem. Esses são muito raros, né? Os semimecânicos, aquele cuja mão avança involuntariamente, mas que tem a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem, são os mais comuns. Isso é muito natural, né? Eu tenho essa, né? Você sente a, a, o que você vai escrever, você sabe o que você está escrevendo, mas a velocidade é muito grande, não dá tempo de você racionalizar, né? Porque você sabe o que você está escrevendo, mas você não pode parar para pensar na sequência do que você está escrevendo. Eu já questionei isso com o senhor Joaquim Cassiano quando eu comecei lá em 1981. A gente tinha uma entidade que assinava como um amigo espiritual e ele vinha sempre orientando os médiums. E nesse dia específico, o amigo espiritual foi chamar a atenção do seu Joaquim Cassiano. E eu vi que ele estava chamando a atenção do seu Joaquim Cassiano. Aí, quando eu percebi que ele ia chamar a atenção do seu Joaquim Cassiano, eu parei a mão. Eu falei, quem sou eu, né? Para chamar a atenção do dirigente do trabalho, o seu Joaquim Cassiano. Tinha quase 70 anos, né? Falei, não vou escrever. Aí o lápis ficou assim, ó. Ficou assim. Aí, como eu vi que o lápis ficou assim, eu falei, se eu não soltar a mão, não vai parar, né? Aí soltei a mão e continuei escrevendo, né? Aí eu contei para o seu Joaquim. Falei, seu Joaquim, tá vendo esse rabiscado aqui, ó? Aconteceu isso, 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 isso. Ele falou assim, meu filho, quem sou eu? Eu sou igual você. Eu só tenho mais anos e um pouco mais de experiência. Então, o que vier para escrever, você escreve. Quem manda é a espiritualidade, não somos nós. Então, a partir daí, nunca mais eu questionei nada, né? E a prática te leva a fazer um trabalho mais bem feito. A gente vai ver no decorrer do que nós vamos falar aqui para frente, né? Pode passar. Médios intuitivos, aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médios inspirados, no particular, de que estes últimos não têm necessidade de escrever o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. A gente até sente a intuição, né? Mas é aquilo que eu falei, é rápido demais. Se você questionar, você se perde, né? Quando está começando, isso é muito comum, né, Michele? Quando a gente está assim no início, a gente está muito verde, né, Ana? A gente faz essas coisas, né? Mas depois que você se habitua a fazer a escrita, você não questiona mais nada, deixa que a espiritualidade faz o trabalho, né? São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Então, o Armando sempre fala: não racionaliza, escreve, né? Pode passar. Médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, de identidade escrita, é muito raro. Acontece com as pessoas que duvidam, né? Muitos familiares que não acreditam costumam falar isso. Essa letra não é dele, essa mensagem é falsa.
né? Nem se o espírito se materializar. Quem não quer acreditar, não acredita, né? Às vezes acontece que o espírito assina com a assinatura que ele tinha. Às vezes acontece isso, né? Comigo acontece de mudar de uma escrita para outra. Depende da velocidade que escreve. Normalmente eu psicografo muito rápido, né? É muito rápido. Então depende muito, mas assim, não falar que é assim, é a escrita da pessoa. Às vezes até a gente tem algum feedback, a letra é muito parecida, né? Mas isso assim, isso não é detalhe importante. Isso não é decisivo, né? Isso é o que menos importa. E conforme você vai praticando, esses detalhes não fazem diferença para nada. O importante é o teor da mensagem. É o que você escreve que é importante. Médiuns iletrados, por aí os poliglotas, né? Os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas, muito raros. Iletrados, os que escrevem como médios sem saberem nem ler nem escrever em estado normal, mais raros do que os precedentes. Há uma maior dificuldade material a vencer. Isso é muito difícil, né? Aquele que não sabe escrever nada, de repente psicografar sem saber nada, né? Pode passar. Médiuns sérios não se servem de sua faculdade, senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Médiuns modestos não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam, se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Médiuns devotados compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médiuns seguros, os que além da facilidade de execução merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Pode passar. Não há meio, variedade de médios escreventes, né? Não há meio de diagnosticarmos a faculdade mediúnica a não ser através do treino. A melhor maneira de sabermos se uma pessoa tem ou não capacidade para escrever, sob a influência dos espíritos, é submetê-la à experiência. Antes, porém, de iniciarmos, a gente tem que estudar, né? A nossa casa é muito prática, vocês sabem disso, né? O Armando não exige que a gente fique aí anos estudando para poder começar a trabalhar. Isso é muito bom, mas o mínimo é necessário, né? Porque assim, para exercer qualquer tipo de mediunidade, a gente deve se preparar, né? Então, ter o conhecimento básico é fundamental. E a prática vai te levar a desempenhar da maneira correta, né? Pode passar. Essas atividades mediúnicas devem ter uma regularidade, pois de outro modo não haverá processo de aprendizado. Para a escrita mediúnica é indiferente que se use caneta ou lápis. Hoje já tem médium que digita, né? Faz direto no computador, né? Eu ainda não faço isso, né? Eu ainda sou da caneta, né? Pode passar. É necessário entender que na primeira fase dos exercícios isso é muito importante. Os espíritos comunicantes são de uma ordem menos elevada. Todo espírito que nas comunicações de iniciantes se apresente com um nome venerado é de origem suspeita, né? Não dá para começar a psicografar amanhã e falar que está recebendo o André Luiz, né? O Dr. Bezerra, né? Então, assim, precisa ter bom senso, né? Não vamos incorporar Jesus amanhã, né? Evidentemente que a coisa não é por aí, né? É importante observar que apenas 30% dos médiuns são psicógrafos. Os espíritos levam em conta a boa disposição do médium em servir, aliada à sua à sua condição de moralidade, dedicação, sinceridade, humildade, altruísmo e, acima de tudo, amor ao trabalho de Jesus. Vocês podem observar que é assim mesmo, né? As casas espíritas sempre têm menos psicógrafo do que os médios de psicofonia, de cura, né?
Aí explicado por quê, né? É bem mais complexo, né? E a gente até quando recebe as caravanas, a gente sempre pergunta, né? Por exemplo, sai lá de Braço do Norte, a última caravana que teve aqui, né? Olha o tanto que é longe, né? Lá do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina lá, né? E vem buscar psicografia aqui em Uberaba, próximo aqui, né? São Paulo, essas coisas todas, né? Não tem médium de psicografia por lá? Pode até ter, mas não exerce. Os centros não fazem o trabalho, né? Então é difícil mesmo, né? E às vezes tem um, tem dois, né? Aqui nós já chegamos a ter 5, mas não são todos os cinco médiuns que trabalham assiduamente na casa, né? Pode passar? Observações de Kardec. O médium tem consciência do que escreve e, a princípio, é levado a duvidar da sua faculdade, pois não sabe se a escrita é dele ou do espírito, mas deve prosseguir com seus escritos e, com o tempo, ganhará confiança e sua mediunidade triunfará. Porque não se faz um médium da noite para o dia, né? Porque assim, no começo, a gente recebe muita coisa que não é lá aquelas coisas. Eu acho que vocês já ouviram falar que o Chico jogou muita mensagem fora, né? Eu também já joguei muita coisa fora. Eu sou antigo, né? Eu falei da década de 80. Eu tinha disquete. Não sei se as pessoas mais jovens sabem o que que é isso, né? Eu salvava tudo em disquete. Tinha um monte de disquete. Eu digitava, né? E guardava em disquete. E aí depois a gente entende. Não precisa ficar guardando aquilo, né? Porque a gente recebia as fotografias e guardava por guardar, na verdade, né? Não precisa. É treino, né? Eu demorei muito para começar a fazer mensagem de ente querido. Foi aqui no Irmão José, depois de muito tempo, deve ter uns 7 anos, mais ou menos, que eu faço mensagem de ente querido, né? Demorou bastante, né? Pode passar? Nas primeiras sessões, quando o médium hesitar frente a um pensamento, deverá escrevê-lo. Não há situações que não importa se o pensamento é do médium ou do espírito, desde que produza boas obras. É o que importa. Deve sempre agradecer para que lhe surjam outras ideias. É aconselhável que o médium não abuse da sua mediunidade, até 2 horas por dia. A psicografia, assim como outras formas de prática mediúnica, deve ser utilizada somente em momentos oportunos e nunca por simples curiosidade ou interesse particular. O entusiasmo que toma conta de alguns novatos pode levá-los a ficar sob influência de espíritos mistificadores. Então, assim, às vezes, quando a gente começa, a gente fica muito empolgado, né? E quer psicografar em casa, né? Fazer graça para os outros, né? Mediunidade não é brincadeira. Nenhuma delas, nenhum tipo, né? Então, tá aí Kardec, mais do que ninguém, é uma autoridade para poder falar para a gente, né? Pode passar. É conveniente que o médium ou a equipe de médiuns tenham dias e horários específicos para realizar seus trabalhos mediúnicos. Isso facilitará aos espíritos as melhores disposições para as manifestações, porque todo compromisso que a gente marca com a espiritualidade, ela comparece, né? Jesus já ensinou, onde houver dois ou mais, lá eu estarei, né? Então a gente marca um treino, a gente marca um, um treinamento, a espiritualidade vem. Então a gente precisa cumprir os nossos horários, né? As mensagens destinadas ao grupo ou que sejam de interesse geral devem ser divulgadas para que os ensinamentos dos espíritos se tornem conhecidos. Os bons espíritos costumam se afastar dos médiuns que não revelam as lições por eles transmitidas e os deixam entregues a entidades mistificadoras. Nada de esconder o que a gente recebe, né? A gente tem que sempre mostrar, sempre compartilhar, né? Pode passar? Terminamos, né? Sugestão de leitura, livro Missionários da Luz, capítulo 1, O Psicógrafo, do André Luiz, por Chico Xavier. Quem tiver curiosidade e oportunidade, é maravilhoso esse capítulo. Ele mostra detalhadamente como é na pátria espiritual a questão de uma manifestação de uma psicografia.
Porque assim, tem muita coisa para falar sobre psicografia, muita, mas a gente tem pouco tempo, né? Já ficou grande, né? Se a gente for falar tudo que a gente gostaria, a gente ficaria aqui o tempo todo falando só sobre psicografia, mas a gente tem mais dois temas ainda para poder falar, né? E automaticamente, às vezes, as pessoas queiram perguntar algumas coisas, né? A gente deixa para o final para fazer as perguntas. Vamos passar para o próximo. O Emerson explicou ali, né? Ele colocou essa inovação do QR Code, né? Que tem o capítulo lá, que a pessoa pode acessar e verificar o capítulo lá. Muito bacana. Tecnologia é a solução, né? Mais que um canal de palavras, a psicografia é uma ponte de amor e serviço entre dois mundos. Extremamente verdadeiro, né? Como faz diferença uma psicografia na vida das pessoas, né? Bom, a psicopictografia ou a pintura mediúnica, né? Nós tivemos aqui a nossa última ação entre amigos, não sei se vocês viram, a gente teve um quadro que foi pintado através da psicopictografia e foi rifado. Esse quadro a gente ganhou lá de Peirópolis e alguém levou a pintura, né? E aí aqui a gente trouxe algumas explicações, tem ali uma demonstração de um médium pintando com o pé, que pode pintar com o pé e com a mão, e tem até quem pinte com o pé e a mão ao mesmo tempo, né? Psicopictografia ou pintura mediúnica é a faculdade de os médiuns, através dos espíritos, realizarem desenhos ou a pintura dos quadros com a utilização de técnicas diversas. É a manifestação dos espíritos, provando mais uma vez que há vida após a morte por meio da arte, com a finalidade, entre outras, de auxiliar o próximo, de curar males do corpo e da alma, de transmitir energias benéficas e positivas. Pode passar. Para ser um médium pintor, é preciso estudar e orar para poder servir dignamente, ter o firme propósito de ajudar o próximo e se despojar de qualquer tipo de vaidade com relação ao trabalho que será realizado, para o qual ele é apenas um instrumento nas mãos do plano espiritual. Ali a gente tem uma obra que é um Pierrot de Toulouse-Lautrec, o médium é Lívio Rocha Barbosa. Pode passar. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 16, dos médiuns especiais, explica que a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. Aqui tem o Modigliani, o médium é Rocha Barbosa. Pode passar. Mas qual é a importância desse tipo de mediunidade? No livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na questão 139, o espírito Viana de Carvalho nos esclarece que a psicopictografia é um recurso nobre de arte para como confirmação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular do corpo. O estilo do pintor, suas características, sua mensagem oferecem expressivo contributo para a afirmação da vida após o túmulo, como também pelo ensejo que oferece de trazer beleza e harmonia para encanto das criaturas humanas. Pode passar. Alguns médiuns conhecidos que talvez as pessoas já viram falar, né? Florencio Anton,
médium baiano, realiza pinturas rápidas em transe mediúnico com produção reconhecida em diversos países. Gasparetto foi muito conhecido, né? Apareceu muito na televisão, já desencarnado. Pintava simultaneamente com as duas mãos, atribuía obras a Renoir, Van Gogh, Monet e outros. Valdelice Salum, médium mineira, com produções dedicadas e envolvimento com trabalhos assistenciais. Marilza Teles, conhecida no meio espírita pela leveza e espiritualidade de suas pinturas em centros e congressos. Psicopictografia não é apenas arte, é oração em cor, é luz em forma, é o sopro do espírito convertido em beleza silenciosa para tocar o coração humano. Ali temos uma dama antiga, de Monet, médium Lívio Rocha Barbosa. E aí a gente entra já no último tema, que é a psicometria. A psicometria é extremamente interessante. E a gente conhece ela na prática aqui na nossa casa. É um tipo de avaliação psicológica, é um campo científico da psicologia que busca observar o comportamento humano, é definido como a manifestação do comportamento humano. Em síntese, a psicometria é a ciência da mensuração de características, atributos e habilidades psicológicas, sendo uma importante área de estudos na psicologia e também na educação. Pode passar. A psicometria, embora conhecida como ciência da mensuração de traços psicológicos na psicologia, no contexto espírita, tem um significado mais específico e sensível. É a faculdade pela qual o médium, ao entrar em contato com objetos, pessoas ou locais, capta informações e vibrações do passado associadas àquele objeto. Olha que interessante, né? Por isso que a gente não deve ser muito apegado às coisas que a gente tem, né? Pessoas que já desencarnaram, principalmente, né? A gente tem mania de ficar guardando as coisas, né? E às vezes nos nossos trabalhos de acolhida, a gente tem a vivência disso aí, né? Quando eu estava vendo essa questão, eu me lembrei de alguns diálogos que a gente tem na acolhida. Quando a gente tenta conversar com o irmão que está sendo acolhido, e a gente tenta várias alternativas, e ele não cede. Um dos recursos que a gente utiliza é mostrar um objeto para ele. Eu aprendi isso com o Armando. E normalmente, quando você mostra um objeto para ele, costuma dar certo. E aí, vendo aqui, vai ter mais explicação também, esse objeto remete para ele toda uma história. Porque esse objeto, ele retém todo um passado, todo um significado. E a gente tem isso, né? Se a gente pensar, a gente tem isso. Tem uma roupa, né? Tem um porta-retrato, tem um presente que a gente ganhou, uma situação, né? Que nos lembra, às vezes, uma série de coisas. Então, a psicometria é extremamente importante para nós. Pode passar. Aí ela se divide em duas áreas principais, a básica e a aplicada. A básica busca desenvolver novas técnicas e métodos estatísticos. É a área de interesse de diversos profissionais, tais como estatísticos, metodológicos e psicólogos quantitativos. Nela, os estudos se focam em desenvolver e avaliar a eficácia de novos métodos de retenção de fatores, novos procedimentos de análise de vieses e respostas na teoria da resposta ao item, novos métodos de estimação para modelagem por equações naturais. Próximo.
e a aplicada visa responder às questões práticas, como validar instrumentos ou investigar relações entre variáveis psicológicas. Por exemplo, os pesquisadores interessados em construtos como inteligência ou personalidade encontram nessa abordagem um caminho para avançar o conhecimento científico. Então, apesar de ser uma área da psicologia, dá para ver que é uma coisa bem interessante, né? Bem complexa, que dá para trazer bastante conhecimento, né? A psicometria, embora reconhecida na psicologia como base técnica para avaliação por testes, também é destacada no espiritismo como uma forma específica de mediunidade. No livro dos médiuns, capítulo 14, Allan Kardec inclui a psicometria entre os tipos de mediunidade de efeitos físicos, ressaltando seu papel no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Pode passar. Essa faculdade chama atenção por suas particularidades, pois permite ao médium captar impressões espirituais ligadas a objetos ou ambientes, revelando memórias e vibrações do passado e ampliando a compreensão da comunicação entre os dois planos da vida. Olha que interessante, né? E esse objeto traz essa possibilidade. Então, às vezes, aquele coração está fechado, né? Não cede. Você usa todos os seus recursos, mas o objeto abre essa possibilidade, revela memórias e vibrações, né? E aí você consegue ajudar o irmão. Então, olha como a espiritualidade realmente é maravilhosa. E o quanto o taqueiro nos brinda com esses conhecimentos que ele sempre tem trazido a cada mês, que ele traz cada vez mais novidades para nós, né? Para aumentar o nosso leque de conhecimentos e oferecer mais ferramentas para que a gente aprenda e nos capacite para nos tornar melhores trabalhadores da luz, né? Pode passar. A influência que certos objetos possuem ou apresentam, os objetos pessoais têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores do mundo, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas, porém nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Questão 143 do Consolador, por Emmanuel. No capítulo 26, o espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, apresenta os ensinos do instrutor Aulus, que assim elucida a psicometria em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental. Significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Muito legal isso, né? Ler as impressões. Pode passar. No museu visitado por André Luiz e Hilário, ainda no livro, né? O instrutor Aulus demonstra que objetos como um antigo relógio conservam as formas, pensamento e vibrações de seus antigos donos. Assim como o fio conduz eletricidade, os objetos retêm e transmitem impressões mentais daqueles que a eles se ligam afetivamente. Aulus explica que o pensamento espalha emanações espirituais por onde passa, e quando alguém apresenta um objeto de um antepassado a um médium psicômetra, já imprimiu nesse objeto recordações e sentimentos, criando condições vibratórias que favorecem a percepção mediúnica. Pode passar. Diante do exposto e de um modo um tanto singelo, pode-se conceituar psicometria como a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, sintoniza-se de tal maneira com esses eventos, que os pode descrever com certa
ou devida precisão. A psicometria é uma das provas da continuidade da vida espiritual. Ela exige do médium não apenas percepção aguçada, mas, acima de tudo, equilíbrio emocional e moral. Ao estudar e praticar com responsabilidade, o médium se torna instrumento do esclarecimento, consolo e progresso espiritual. Pode passar? Era isso, pessoal. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, é muita coisa, né? Mas a gente tenta falar. Hum, Se no começo que você começou a psicografar, teve o hábito de fechar os olhos para concentrar, para ver se chegava mais, sentir o irmão perto. Olha, faz tanto tempo. Eu não me lembro, assim, se eu fechava os olhos, assim, na verdade. Mas é comum, você conhece médios que trabalham assim? É, tem uma experiência muito interessante. Vocês já ouviram falar da dona Maria Modesto Cravo, né? Tem um centro que chama Maria Modesto Cravo, aqui em Uberaba, que é na rua atrás do Bretas, ali embaixo, né? E lá, quando eu estava procurando casa, que eu fiquei um tempo afastado de algumas, eu fui sair lá. E é o filho dela que toma conta do centro. E lá tem uma particularidade ímpar. Lá psicografa no escuro, breu, 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 breu. Tudo apagado, totalmente. Apaga tudo. Eu não cheguei a psicografar lá. Eu frequentei muito poucas vezes lá e eu fiquei assustado quando eu vi a cena, porque a médium, coitada, ela quase entrava dentro do papel para poder psicografar. Assim, antes de apagar a luz, tudo, ela estava sentada assim na cadeira e para psicografar, ela chegava o rosto assim pertinho, pertinho, pertinho do papel, como se fosse adiantar, né? Porque estava no escuro, não ia ver nada, na verdade, né? E assim, nesse decorrer dos anos, das minhas experiências, eu já fechei os olhos algumas vezes. Eu já fechei os olhos. Porque, como eu falei, que no início eu achava que tinha que pôr a mão e não olhar. Até você falando aí, eu lembro do que eu fiz isso com o senhor Joaquim, e o senhor Joaquim falou: não precisa, filho. Você pode olhar o que você está escrevendo. Porque no começo eu não olhava para o papel. Você falando aí, eu lembrei disso. Eu não olhava para o papel, eu punha a mão nos meus olhos e eu não olhava para o papel. Eu não via onde estava a linha. E eu comecei a psicografar num caderno de linha e caderno, caderno. Não um caderno brochurão, aspiral não, era brochurão. E aí as letras saíam horríveis, de tortas, fora da linha, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: não precisa disso, Carlos. Você pode ver o que você está escrevendo. Então, assim, porque assim, como eu falei, nós somos apenas um instrumento. Não precisa de, de, de fechar os olhos, não precisa de sincretismo, não precisa nada desse tipo de coisa. Porque você tem que estar à disposição da espiritualidade
e você se coloca da melhor maneira que você vai ser o melhor instrumento possível, né? Então, na verdade, não precisa de fechar os olhos. E nem precisa de ser no escuro, como o filho da Dona Maria Modesto faz com a coitada da médium lá, que tem que psicografar na luz totalmente apagada. Ele apaga o centro inteiro. Então, não precisa daquilo, né? É desumano, na verdade, né? Ana Cláudia quer falar, né, Ana Cláudia? Já falou? Ô, seu Carlos, tem uma pergunta aqui. A Adriana perguntou se existem médiums de psicografia crianças. Crianças? Crianças que psicografam, eu acho. Eu desconheço atualmente. As crianças psicografaram foi só as meninas lá no início quando começou, né, lá com Kardec lá, né? Que as meninas tinham 11, 14 anos, parece que era essa a idade das meninas, né? Depois, atualmente eu não conheço nada, não sei se tem criança que psicografa. Como que a gente consegue identificar que a gente não está sendo usado pelos irmãos mistificadores nas mensagens? Porque a gente recebe mensagens com orientações para as casas, para as pessoas, mas como que a gente identifica se a gente não está abaixando a nossa energia naquele momento e aceitando essas orientações que eles estão nos passando? Olha, o exercício te leva a ter segurança, né? Você precisa psicografar num ambiente adequado, sério, né? Dentro de uma casa séria, né? E ter o seu controle de boa médium, né? Porque assim, espírito brincalhão, zombeteiro, essas coisas vai acontecer com qualquer pessoa, né? Mas à medida que você pratica e você passa a desenvolver de uma maneira séria, com disciplina, você vai ficar livre das brincadeiras, das coisas erradas que poderiam acontecer, né? É como a gente viu aqui, com o treinamento, né, assim, fazendo o treinamento, é que você vai adquirir segurança naquilo que você faz. Por isso que a gente colocou. O Chico também jogou várias coisas fora, né? É normal que os médios façam isso, que psicografem muitas coisas, que são coisas assim que não são para ser consideradas assim para passar para ninguém, porque assim no começo a gente psicografa é, mensagens diversas que não são para ninguém especificamente, né? E assim depois com a prática você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Então é automaticamente as coisas vão acontecendo de uma maneira séria, né? É a prática que leva à perfeição. Eu estou me segurando para não falar isso, porque perfeição só Jesus, né? Mas de uma maneira séria, com resultados sérios. Ô Carlos, você é uma pessoa que leva o seu compromisso muito a sério, né? Desde quando você veio aqui para casa, né? Eu também tenho te acompanhado na sua postura. Hoje, você, como um médium que já está com essa bagagem de psicografia, né? Direto, desde 81, você se sente hoje a necessidade, igual vocês têm a entrevista no sábado. Você se sente que há ainda a necessidade dessa entrevista, ou você pode, sem conversar com a pessoa, psicografar para ela? Olha, a gente sempre precisa de mais trabalho, né? A doutrina espírita é extremamente séria e complexa. Quanto mais você trabalha, mais você adquire responsabilidade com aquilo que você faz. E quanto mais você faz,
mais você descobre que você precisa aprender mais. E assim, viver a doutrina espírita vai te dando noções de que você precisa absorver os conhecimentos que você vai adquirindo. E à medida que esses conhecimentos passam a fazer parte de você, você adquire maior responsabilidade com aquilo que você faz. Então, hoje ainda, antes de vir para cá, um amigo foi lá em casa e ele me perguntou se eu estava com a semana toda, ele não é espírita, se eu estava com a semana toda completa de atividades. Aí eu falei para ele que sexta-feira eu não tinha atividades, mas que agora eu tenho, né? Agora eu passei a integrar a casa iluminada. E aí eu falei para ele por que eu passei a ter a sexta-feira também, o compromisso na sexta-feira. Porque assim, a gente adquire determinadas atitudes na vida da gente quando você começa a entender que a doutrina, ela faz parte de você. E isso acontece naturalmente. Não é da noite para o dia, não é para se vangloriar, nada nesse sentido. Porque assim, nós somos infinitamente pequenos, né? Nós temos um exemplo maravilhoso, que é o Chico Xavier, que passou perto da gente, que eu muito erroneamente não tive o privilégio de conhecer pessoalmente para conversar com ele. Eu só fui na casa dele no dia do velório dele, porque eu nunca me achei merecedor de perturbá-lo diante de tantos compromissos que ele tinha. Mas eu nunca conversei com ele sobre a minha mediunidade, esse tipo de coisa. Mas assim, eu me sinto mais próximo da doutrina de uns tempos para cá. Então, assim, hoje eu posso dizer que a doutrina está dentro de mim. Tenho ainda milhões de defeitos, mas eu procuro muito seguir as orientações dessa casa séria que me acolheu de braços abertos. E o Taqueiro sempre tem falado, se você quer mais resultado, trabalha mais. Né? Então, da última vez que ele esteve aqui, ele falou, se você quer mais trabalho, cresça os seus braços. Então, ele falou isso, e eu crescer meus braços foi abraçar a casa iluminada. Né? Então, eu já me guardo de quinta-feira para frente, para poder psicografar no sábado. Porque a psicografia de ente querido é uma coisa muito séria, né? Para que você esteja qualificado para poder receber uma psicografia de um ente querido, você precisa fazer jejum moral, para que você esteja próximo das entidades, que elas sintam em você compromisso suficiente para ser merecedor de trazer uma psicografia para alguém que vem buscar. Aí eu falei, gente, se eu já fico em casa, se eu já não faço nada mundano de quinta para frente, por que não assumir mais um trabalho na sexta? Né? Então passei a fazer. Eu já fiz a peregrinação antes de ir para Peirópolis na terça, né, lá no Hospital Escola. Eu fazia com o Gilberto lá na Casa do Cinza, então comecei a fazer aqui. E assim, preciso sim do treinamento. Né? O Taqueiro conversou com a gente, com a equipe dos que psicografam, e falou para a gente que vai chegar o tempo que a gente não vai conversar com as famílias mais, né? Ele trouxe novidades para a gente que eu posso contar para vocês aqui. Ele falou que a partir do meio do ano, tá aí, mês que vem já, né? As famílias sentirão cheiros dos seus entes queridos. Elas sentirão cheiros deles nas manifestações. Então, isso vai dar maior segurança para nós. Porque, assim, tem um amigo que não frequenta mais a casa e ele falou que nós, psicógrafos, somos muito corajosos, porque nós escrevemos no escuro. Porque você traz a psicografia de alguém que você não conhece, que você não sabe nada, e você traz aquelas informações. E é verdade. Porque quando você pega a ficha aqui, a ficha às vezes não tem dado nenhum da pessoa, tem um nome. E só o parentesco.
mas você não sabe se a pessoa era espírita, se a pessoa era ateu, se ela morreu feliz ou infeliz, que a gente não pega esses dados mais, e você escreve. E você está dando um tiro no escuro. Então a gente tem que confiar. Confiar em quem? Na espiritualidade, né? Então eu sempre fiz isso, desde lá dos meus 1981. Quando eu vou fazer, eu me coloco à disposição de Jesus. Eu falo para Diana Maria, se eu servir para alguma coisa, faça-se em mim a sua vontade. Tem um monte de defeitos. Não estou aqui querendo aparecer, falar que eu sou bonzinho, que eu sou iluminado, nada disso, não sou nada disso. Sou cheio de defeitos, tenho um monte de. Mas fazer com responsabilidade, né? E assim, não estou preocupado em, não sou candidato a nada, né? Não estou pedindo voto para nada, mas assim, procuro fazer meu trabalho para Jesus, é só isso que a gente tenta fazer. Mas preciso sim de treinamento, de apoio da espiritualidade, graças a Deus, né? Hoje pedi na hora do banho, falei assim, me ajuda lá que eu tossi pouco aqui, né? Confio muito na espiritualidade, né? Essa casa é maravilhosa. Vocês são maravilhosos porque fazem parte da nossa família, irmão José. Tipo assim, todos os trabalhos são organizados pela espiritualidade, desde o início do dia até na hora da conclusão. Você sente na hora da entrevista com aquele irmão, com a pessoa que está ali na mesa, no dia da psicografia, você sente a presença do espírito que vai psicografar? Porque pelo que eu tenho observado, assim, você, como todos os médiums que psicografam, né, eles, eu acredito que já tem uma certa noção do espírito que vai psicografar, porque já está organizado pela espiritualidade. Eu creio eu, né? Você falou uma coisa muito importante. O trabalho da psicografia e o trabalho das incorporações, essas coisas todas, é feito com antecedência. Nada é feito de última hora. Não chega assim, falar se vai acontecer agora, traz o espírito lá, cata ali, põe aqui. Não é assim. É feito com antecedência, tudo programado. Quando a gente faz a entrevista, não posso dizer a Andréia, mas quando faz a entrevista lá comigo, normalmente, quando a gente conversa, a gente já sabe quem vem e quem não vem, né, Andréia? Quando você recebe ali. Teve um dia, uma caravana do Sul, se não me engano, da Boate Kiss, a senhora, foi logo no começo que eu recebi o povo do Sul, já tem tempo isso. Ela chegou, abriu a bolsa, tirou a foto do filho e pôs assim. Eu levei um susto. Ela tirou e botou a foto. Eu vi o moço. Eu não vejo, mas eu senti o rapaz. Quando ela pôs a foto dele, eu falei, está aqui. Né? Eu assustei com aquilo. Né? Eu assustei com aquela coisa. Porque eu falei, ele está aqui. Né? Ela tirou ele da bolsa. Né? Evidentemente que ele não estava dentro da bolsa, né? Mas a foto, quando ela pôs para fora, apareceu ali. Né? E às vezes não acontece isso lá na mesa. Que a gente estava fazendo aqui, voltou lá para baixo de novo. Mas quando eu sento aqui, minha cadeirinha aqui, né? Quando eu coloco as fichas, eu já sei quem vem. Né? Eu coloco aqui mais ou menos na ordem do que vem. Eu já sei quem vem. E nessa última caravana, aconteceu uma situação muito, eu ia falar estranha, não é estranha, particular, vamos falar assim. Eu levantei, a Andréia foi embora, né, Andréia? Você foi cuidar dos seus meninos. A Suzel continuou lendo e eu fui no banheiro. Aí eu fui no banheiro, fui na cantina,
Quando eu estava na cantina, não sei o que eu fui fazer na cantina, uma senhora me abordou, de São Paulo. Tinha uma caravana do Braço do Norte e uma senhora de São Paulo. Uma jovem senhora. Eu falei, eu posso falar com o senhor? Ele pode. Não sei o que ela queria, né? Aí eu saí para fora da cantina e ela veio conversar comigo. Para achar, né? Seu Carlos, será que o senhor pode receber uma mensagem para uma amiga da caravana de São Paulo que ela está precisando demais? Eu olhei para ela assim. Já tinha acabado a minha participação, né? A Suzel estava terminando de fazer as leituras. Sábado passado. Eu olhei para ela, deixei ela falar. Ela falou, ela está precisando demais, demais. Eu fiquei olhando para ela e pensando assim, qual que será dessa mulher, né? Que abordagem estranha, né? Nunca aconteceu isso na minha vida inteira. Eu falei, impossível, impossível. Porque a coisa não funciona assim. Já acabou a psicografia. Não vai acontecer. Aí contei para ela. Quando a gente recebe lá embaixo, a gente já sabe quem é que vem. A psicografia não é feita de última hora. Quando vocês saíram lá de São Paulo, já estava predeterminado quem é que viria trazer as suas mensagens. Ela ficou me olhando. Então não é assim de última hora, não tem jeito. Não funciona assim. Mas não tem jeito? Eu falei, não tem jeito. Não tem jeito. Não fiquei. Não fiquei. Eu fiquei olhando para ela e pensando assim, o que que levou ela a fazer esse tipo de coisa para mim? O que será que é o problema da mulher para ela fazer isso? Deve ser um desespero muito grande, né? Mas eu não me emocionei com a situação, porque aquilo é um teste para mim, né? Porque se eu fosse vaidoso, eu poderia fazer essa bobagem. Olha o que eu faria. Eu colocaria a casa em risco, o Armando. Olha a bobagem que se eu fosse um médium vaidoso, um idiota, olha o que eu faria, né? Porque eu jamais poderia fazer isso. Nunca faria isso. Nem se eu não amasse essa casa, eu não faria isso. Porque não, isso não existe. Não tem essa possibilidade. Expliquei para ela com carinho, com atenção, expliquei para ela. E, infelizmente, não existe essa possibilidade. Não existe. Assim, calmo, tranquilo, né? E deixei ela lá, voltei, escutei aqui, terminou. Né? Porque assim, não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Sim. Então, assim, não tem como você tirar uma psicografia de última hora, fazer, né? Poderia ser assim, por exemplo, se chegasse no Armando, explicasse, olha, é um caso urgentíssimo. Se o Armando falasse, vamos fazer uma vibração aqui, alguma coisa nesse sentido, que partisse da direção da casa, poderia talvez acontecer, mas assim, eu não posso prometer que a coisa viria, porque eu falei para ela, falei, não tem médium especial, não tem nada disso, a coisa não funciona assim. Não é assim. Eu não posso. Não sei por que que ela veio em mim. Fizeram uma situação nesse sábado, uma coisa esquisita. Não sei se a Andréia viu. Bateram palma para a mensagem, você viu? Você já tinha saído? Teve uma mensagem bonita de uma filha, bateram palma para a psicografia. Fiquei quietinho no meu canto, até diminuir na cadeira aqui, né? Porque a mensagem não é minha. A mensagem é da moça, né?
Então, assim, não tem esse troço de que eu sou bonito, que eu faço mensagem bonita. O mérito não é meu, né? Não é meu, não tem os médios vaidosos, que a gente falou ali, não tem isso. Não sou eu só sou o carteiro. Não tem isso. A Suzel traz mensagens lindas, né, Andréia? Maravilhosas. Cita os parentes, aquela coisa toda. Às vezes eu fico pensando assim, por que as minhas mensagens não citam os parentes tudo? Cada uma é de um jeito, né, Andréia? A Andréia fala dos cachorros, cada mensagem tem um teor, né? Cada um tem um teor. Carlos, em que momento e de que maneira você percebeu que você tinha aptidão para ser instrumento da psicografia? De que forma que se deu assim? Ou você não se lembra, mesmo que você não se Lembro, lembre perfeitamente, mas lembro assim, perfeitamente. percepção e como aconteceu? Eu fiquei curiosa para saber. Lembro perfeitamente como se fosse hoje. A, a gente começou na chácara dos Cedros, ali na rua José Bonifácio. Tinha uma chácara que era da minha bisavó materna, era um trabalho familiar, e a gente estava em volta da mesa, era uma mesa retangular, mas assim, não compridona desse jeito, e eu estava com as mãos segurando cada uma num joelho, e eu cresci. Assim foi, minha mão ficou dormente, minhas duas mãos ficaram dormentes, e eu cresci assim, foi uma coisa assim, como se eu estivesse crescendo para cima, assim, uma coisa engraçada. E aí eu tremia, fazendo assim, tremendo. E durante o trabalho, né, na sessão. Aí eu contei para o seu Joaquim Cassiano. O seu Joaquim, ele viu, né, ele viu que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, seu Joaquim, aconteceu isso, eu fiquei enorme, assim, subi aqui assim. Foi como se eu saísse do corpo e ficasse aqui em cima, aqui assim, aqui. Foi aquela coisa estranha. Eu falei assim, você vai escrever. Na próxima, você vai escrever. Aí por isso que me pegaram um caderno, não tinha papel, né, Chamex. Aí fui, né, com a mão assim, para não olhar para o papel, né? E saiu tudo garranchado até que eles providenciaram o papel, essa coisa toda, né? E aí começou dessa forma, começou dessa forma, começou dessa forma. E aí foi melhorando, foi melhorando. Minha mãe faleceu em 67, isso foi em 81. Eu psicografava minha mãe, incorporava também, incorporava ela. Infelizmente nunca vi, gostaria muito de ter visto, nunca vi, né? E aí comecei a incorporar a Catarina, psicografar a Catarina lá naquela época também. E foi assim, a coisa começou a fluir. E assim, as experiências de psicografia que a gente falou ali, às vezes só a mão adormece, às vezes o braço todo adormece, e já teve irmão que me faz tremer o corpo todo, né? Mas assim, o Armando sempre pergunta, né? As pessoas que conhecem ele mais sabem disso. É, as energias de cada um são diferentes, a gente sente, né? É, quando você recebe muitas vezes o mesmo, a Catarina recebe muito, né? Então, é sempre a mesma emoção, é sempre diferente, sempre extremamente muito calmo, muito tranquilo, né? E é extremamente prazeroso, é muito bom. Trabalhar para Jesus é excelente. Você não vê com os olhos o seu corpo, mas você viu ele, Uhum, né? é. Então você viu sim. Da mesma forma chegava a intuição para mim, pega papel e caneta. Aí toda vez eu já sabia. Agora respondendo uma pergunta dela, complementando, que ela falou como que a gente faz para
para se preparar, né? Para não vir espíritos não preparados. Você disse bem, o exercício da preparação, né? Depois você falou que você se prepara desde da quinta-feira, né? Você já começa a preparação em se colocar em sintonia e depois momentos de oração, né, Carlos? Isso aí já te põe num padrão vibratório já, né? Ótimo para o trabalho. E o ambiente apropriado, né? Sim, sim, quando eu vou dormir, por exemplo, né, eu já sempre peço à noite, né, sempre peço, né, que a gente esteja preparado para os irmãos que virão, essa coisa toda, né, porque às vezes coloca a gente em contato, né, porque assim, a psicografia, aqui no psicógrafo, às vezes fala de ano, né, que às vezes é agendado com um ano de antecedência determinadas mensagens, né? Então, assim, é muito trabalhoso, é muito minucioso. Às vezes a pessoa acha, cheguei agora, vou entrar na fila agora, né? Não é assim, né? É sério mesmo, a coisa. Seu Carlos, o meu foi do mesmo jeito e começou assim, onde eu comecei a ter intuições, aí veio para mim assim, pega papel e caneta. E aí eu fiquei relutando muito, que eu falava assim, eu tô ficando muito louca da cabeça. Aí um dia, era umas 4 horas da manhã, eu acordei, pega papel e caneta. Eu falei assim, mas 4 horas da manhã mesmo? Aí eu falei assim, quando eu não fizer, eles não vão me deixar em paz. Aí peguei, escrevi um texto, depois um poema, e fui até uma pessoa de outro centro. Falei, olha, tá acontecendo isso e tal. E ela me deu um livro, e no prefácio do livro, o marido dela conta a história dele, e eu me identifiquei super com ele, sim. E a partir dali, aí eu vim para cá. A Valda me trouxe. E aí o Armando falou: olha, você vai começar lá no salão de cima, e aí quando você se sentir preparada, você desce para o salão de baixo, mas você vai ficar umas segundas lá em cima. E aí, nas quartas-feiras, eu comecei a tentar a psicografia. Só que eu sou muito mental. E aí eu não deixava o negócio fluir, porque eu falava assim: e se isso não for verdade? E se isso que tudo aqui é da minha cabeça? Eu tô ficando doido, tô imaginando. E aí vinha na minha cabeça não só a psicografia, mas aquilo que eu estava escrevendo vinha com imagens. Então eu falava: tô imaginando, isso aqui é um mundo fantástico do Bob, e é minha cabeça. E aí eu me identifiquei mais com a incorporação do trabalho de cura, que aí eu deixava fluir mais. Então, assim, aí depois eu não nem tentei mais a psicografia, eu fui mais para o lado já da cura e tal, da incorporação, que ficava mais fluido, mas por causa do meu mental. E aí foi muito importante, que eu acho que também é importante falar, porque quando começou veio em casa. E eu não sei se foi a Valda ou o Armando falou: olha, não pode. Acho que foi o Armando. Ele falou assim: olha, na sua casa não tem preparo, não tem proteção. E aí, se você deixar vir na sua casa, daqui a pouco pode acontecer de vir os maus intencionados, porque é igual um poste de luz, vai atrair bicho. Então, é melhor você estar num ambiente seguro. E na minha cabeça, estava tudo certo. Então, acho importante falar também sobre isso, que não é bem por aí, né? Na casa da gente não é um ambiente seguro para essa prática nem da escrita. E aí eu não escrevi mais, e aí eu comecei a me policiar mais para estar aqui no centro e fazer as coisas aqui no centro. Mas eu acho que a psicografia é muito, que o senhor falou, de difícil essa questão da psicografia por causa do mental. No meu caso, eu senti, nossa, eu falava assim: se vocês não me mandar um parente, o nome de um parente aqui, eu não vou acreditar no que eu tô, no que eu tô escrevendo, porque aí eu não vou saber se é verdade ou não. Então, aí eu ficava É muito, bem com por muito aí medo. mesmo, né? Por causa do racional, a gente questiona bastante. É assim mesmo. Eu ficava com muito medo de, tipo assim, porque é uma responsabilidade muito grande. Você tá psicografando para um ente querido, você tá mexendo com as emoções dele, você tá mexendo com a vida dele, você tá mexendo com algo que é muito profundo. E é um sentimento. Se a pessoa tá aqui procurando uma carta, é porque ela tá já num estado mental de, assim, de querer algo para acalmar o coração dela. Aí você vai e escreve um negócio
que põe ela mais em dúvida, tipo, ah, será que é? Será que não é? Aí eu falei, isso daqui para mim, eu acho que eu ainda não estou preparada. Pode ser que no futuro, depois de muito trabalho, eu desenvolva e tudo, mas agora o meu mental, o meu racional não deixa, porque eu falei assim, eu quero o nome de um parente, você me dá um fato, você me dá o nome do cachorro. Essa questão da racionalização de tudo, das mensagens, acontecia comigo no começo também. Só que assim, vem como se fosse uma memória do próprio ente querido. Eu vejo, eu participo daquela vida que ele teve, da infância. Ah, eu andando de bicicleta com a minha mãe, mas a minha mãe racional é minha mãe Lourdes. Mas a que eu vejo é a outra mãe, com carinho. Eu sinto o que ele sente. Então, isso é da psicografia que eu sinto, né? Então, assim, no começo eu racionava muito, mas como que mais? Fala mais. Porque mentalmente eu já converso com ele antes dele mandar mensagem. Eu consigo fazer essa conexão. Aí, às vezes, a pessoa que está começando a fazer o treinamento pensa, gente, eu acho que é eu que estou pensando isso. Não, isso não tem nada a ver. Não, mas deixa, sai do racional. Então, muitas vezes falava do cachorro, ah, Andréia, você gosta aqui. Eu vou falar, fala também do meu galo que subia no muro e ficava cantando, tampando os vizinhos. Então, eu falo assim, gente, eu saí do racional, então deixei, acontece, então. E aí o parente fala, realmente, ele tinha um galo mesmo, que o vizinho ficava doido para bater no galo. E eu nunca vi a pessoa antes. Então, são coisas que eles enviam assim, que às vezes não é porque eu já acredito tudo que eles estão me passando, mas o parente veio buscar a mensagem e fica assim, ah, mas será que... vai ter o que vai fazer o teste com a gente. Mas na hora da entrevista, a espiritualidade, aqui a casa é tão segura que já fala assim, fala para a gente, está te fazendo um teste. Não tem nada disso. Hoje aconteceu, às vezes, da família vir, não, que, por exemplo, me pediu mensagem de uma pessoa que falou que estava falecida, a pessoa não está falecida, ela está desaparecida. Eles não sabem onde está. A espiritualidade falou assim, pediu, mandou mensagem falando para ir procurar em São Paulo, explicou mais ou menos para a pessoa. Então, é tipo assim, então, tem gente que pede de pessoas desaparecidas. Ah, se morreu, vai mandar mensagem. Entendeu? Então já aconteceu tanta coisa aqui, se a gente for pegar um pouquinho de cada, né? Daqueles que vêm para fazer teste, vem a pessoa de outro lugar, vou lá fazer o testar. Quanto a gente sabe, né? Assim, a espiritualidade fala. Mas assim, gente, é aí que eu quero é que elas ficam aqui para ver como que é o trabalho, né? Pronto, pessoal? Podemos encerrar? Vamos mudar um pouquinho, Carlos, sobre o segundo tema ali, a psicopictografia. É só relacionada a pinturas, ou pode ser uma escultura, uma outra obra de arte, uma letra de música, uma poesia. Aí já são médios especiais, né? A psicopictografia é só isso mesmo, né? Só pintura. Mas tem médios especiais, né? Que pode fazer outras coisas também. Né? Os inspirados podem fazer psicografia, poesia, música, essas coisas. Agora, a pintura mesmo é só. Mas tem outros tipos de mediunidade, né? Tem outras variações. Nos médios especiais tem essas variações, né? Porque tem, inclusive nos livros do André Luiz, tem essas coisas, né? Tem obras de arte, por exemplo, que são cópias na Terra que foram feitas originariamente na pátria espiritual. Né? Num dos livros tem, né? Um quadro muito lindo que eles achavam que na Terra era o original e o original está na parte espiritual e foi feito na Terra a cópia, na verdade, né? Ontem o Armando falou aí que vai ter pintura mediúnica aqui na casa, né? De repente, quem sabe eu posso fazer isso, né? Que eu fiz pintura, né? De 2007, de 2007 a 2012, né? Eu não pinto mais. Quem sabe eu ainda vou ter essa pintura, né? De repente, quem sabe mais para frente a gente pode fazer pintura aqui, né? Pintura aqui.
fazer a pintura, né? Mais alguém, pessoal? A gente pode encerrar? Já passamos do horário, né, Ranieri? A gente agradece a atenção de vocês. Deixa eu fazer uma Espero que a gente pergunta. possa ter contribuído de alguma forma para enriquecer aí esses temas interessantes que a gente tem na nossa doutrina, né? Vamos agradecer aos nossos mentores que nos abrilhantaram com a presença e as inspirações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. A felicidade de um é a felicidade de todos, o pensamento é força criadora, eu sou luz, Deus está em mim, eu sou luz.